Prazer estar aqui e dividir numa mesa assim com pessoas tão ilustres, né? E vocês também, agora na parte da manhã, vocês vindo aqui para recolher informações importantes de acessibilidade e eu poder estar contribuindo um pouquinho, né, com a minha experiência já de 14 anos como professor de informática, né, para deficientes visuais, e a gente atende também baixa visão e cegos, né, pessoas com cegueira, né? Não sei se vocês ouviram essa voz aí de fundo dos slides, foi porque a gente, exatamente esse recurso que possibilita a pessoa com deficiência visual interagindo com o computador e com toda a tecnologia de informática, né, voltado à comunicação, a estudos, né? E, ou seja, ter uma vida comum, como todas as pessoas têm, utilizando a tecnologia. Para isso acontecer, é necessário ter essas adaptações, esses recursos técnicos, como os leitores de tela e os ampliadores de tela. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre os leitores de tela, mas antes a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é tecnologia assistiva, né? Que esses dois recursos fazem parte de uma gama de equipamentos, de técnicas que fazem com que a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida consiga interagir melhor na sociedade e vencer as barreiras, né, que a gente encontra aí no dia a dia. Então, eu vou estar utilizando aqui o teclado, tá? Já tem um slide que é o título da minha palestra, né? Slide 2. O que é deficiência visual? Definida como a perda total ou parcial congênita ou adquirida da visão. O nível de acuidade visual pode variar por determina. Dois grupos de deficiência. Oi? Foi um pouquinho mais lento. Mais lento. Então, isso mesmo. Por exemplo, esse recurso, o leitor de tela que eu estou usando, é o JAWS, tá? Ele é norte-americano e a gente já consegue ter acesso a um slide como esse. Então, uma pessoa com baixa visão como eu, enxerga aproximadamente uns 10%, a gente consegue, então, fazer parte do mundo, da sociedade, né? E com condições favoráveis, né? Isso é importante, a gente ter as mesmas condições que todas as pessoas têm. E as tecnologias, no caso a área da tecnologia assistiva, permite isso. A velocidade do leitor de tela, você consegue também, tá? Mais rápido, mais lento, mais lento, mais lento. Então você consegue sincronizar, trazer para um perfil, né? Por exemplo, quem está começando a aprender a usar esses recursos, tem que ter uma velocidade lenta, porque existe uma mudança no nosso aparelho auditivo, né? Que cada vez mais que você vai usando esses leitores, você fica com uma audição mais apurada. A ponto de pessoas, alunos meus, usarem, por exemplo, o JAWS numa velocidade assim. Mais rápido, mais rápido. Como meio de leitura escrita, baixa visão, visão subglobal, característica sistema componente. É uma leitura dinâmica, né? mas precisa ter uma adaptação. Mais lento, mais lento. Então, esse recurso que eu passei, você Página consegue... acima, acessibilidade ao computador por pessoas com deficiência visual livre. As voltes. Tá. Mais lento. Tá. Acessibilidade ao computador por pessoas com deficiência visual. Fica melhor, né? Então, a gente tem essa preocupação de sempre procurar recursos que facilitem a vida da pessoa com deficiência, tá? Deficiência no caso visual, né? É necessário também uma metodologia específica para isso acontecer. É muito complicado quando a gente dá aula, né? E depois o aluno precisa de informações e pede para uma pessoa que não tem deficiência visual explicar. Ela não consegue atingir a necessidade específica, porque a maioria dos cursos de informática, eles estão voltados ao mouse, né?
E o mouse fica uma flechinha na tela e você tem que acompanhar visualmente. A informática, por si só, ela é totalmente visual, né? É algo que prejudica até quem não tem visão ou tem baixa visão, acompanhar toda a tecnologia, toda a mudança que a informática propicia. Mas o que acontece? A gente precisa entender que as pessoas precisam ter um aprendizado específico para essas tecnologias. Então a gente tem que usar audiodescrição, tem que ser muito detalhista na hora que a gente está ensinando o aluno com deficiência, porque senão você não atinge. Se você falar basicamente assim que os familiares ou as pessoas que não têm essa vivência fala, clica aqui, puxa para cá, coloca lá. Então esse tipo de linguagem não atinge. A gente tem que ser específico, né? E nos nossos cursos a gente trabalha essa questão. Liste 3. Pessoa com deficiência visual. Para a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, com interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então foi isso que eu expliquei, né? A gente precisa desses recursos técnicos para a gente poder interagir de uma forma igualitária na nossa sociedade. E a tecnologia vem respondendo muito bem para isso, né? Só que tem alguns problemas de ordem até financeira, né? Porque todos esses softwares, esses equipamentos, acabam não atendendo uma parcela da população aí que tem deficiência visual, e esses recursos saem muito caros devido à baixa concorrência de empresas, né? É algo assim que é pesquisa, né? As empresas pesquisam para trazer esses recursos, pagam pessoas qualificadas para desenvolver esses sistemas. Vale realmente o valor que eles estipulam, porém a nossa faixa salarial aqui no Brasil é algo que não atende. Então a gente sofre a exclusão também pela baixa, pela falta de uma sociedade que define assim uma parte de salários, né? Que atendam melhor essa parte que beneficiaria muitas das pessoas. Liste 4. Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. A tecnologia assistiva, ela não só desenvolve recursos para a deficiência visual. Ela abrange uma gama enorme de recursos e que permite às pessoas com qualquer tipo de dificuldade conseguir interagir melhor na sociedade. Ela entra no momento que as próprias tecnologias não trazem esses recursos que não atendam uma parcela da população dentro daquela especificidade dela, que ela mostra, né? Por exemplo, uma bengala para quem não enxerga, né? É uma tecnologia assistiva. O Braille, sistema Braille de escrita e leitura, é uma tecnologia assistiva. Os ampliadores de tela, né? Cadeira de roda, então é uma gama enorme e entra inclusive a parte de sistemas, metodologia de ensino. Então, quando aquela parte da tecnologia, então a tecnologia também tem um limite para atingir as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E aí entra a tecnologia assistiva para suprir essa dificuldade. Cabe um pouco assim, um pouco não, bastante do aluno
e das pessoas com deficiência visual se inteirarem, se apropriarem desses recursos, entrarem nos cursos, dominar essas ferramentas, porque vai abrir um leque enorme de possibilidades a nível de profissão. Há alguns anos atrás, o deficiente visual ele tinha assim, possibilidades de emprego muito reduzidas. Eram auxiliares de radiologia, vendia carnê, aqueles coisas de loteria federal, né? Era muito restrita às profissões dos deficientes visuais aqui no Brasil. Com a chegada desses recursos de acessibilidade ao computador, isso ampliou significativamente. Então, hoje nós temos profissionais na área de análise, programadores, professores e etc. Então, realmente, vale a pena a gente investir nessa área. A gente sente um pouco a baixa participação do governo em subsidiar esses recursos para as pessoas com deficiência aqui no Brasil. E não só a visual, tá? Em geral, a gente encontra muito assim, desinteresse, né? E acaba gerando um problema grave social aí. E para a gente conseguir reivindicar esse que é um direito nosso, né? A gente precisa conhecer dessas ferramentas. Então, por isso que a gente está aqui hoje. Vocês precisam estar espalhando isso, né? Para poder cada vez mais atrair pessoas com ou sem deficiência em busca em prol desses direitos, né? Slide 5. Leitores de tela. O leitor de tela é um software usado para obter resposta do computador por meio sonoro, usado principalmente por deficientes visuais. Bom, o leitor de tela ele é específico para as pessoas com deficiência visual. Porém, a gente também já viu pessoas sem ser deficientes visuais, mas com uma limitação visual, ser beneficiada por esses recursos. O leitor de tela, ele é um programa, um software, que ele é desenvolvido, ele tem um interpretador que ele define em tempo real o que você está digitando na tela. Então ele traz, no momento que você acabou de digitar, ele já traz esse retorno audível para as pessoas com deficiência visual. Isso facilita muito a interação do computador. Esses sistemas de leitor de tela geralmente tem pessoas com deficiência visual no seu projeto, inserido no seu projeto, porque dificilmente alguém que não tem a deficiência visual tem a real interpretação, vivência de quem tem essa deficiência e como que essa pessoa interage na sociedade. Então, os familiares, apesar que os próprios familiares, a gente vê através dos nossos cursos já há algum tempo, que os próprios familiares têm dificuldade de assimilar nossa dificuldade, de enxergar as coisas, e aí acaba gerando outros problemas de superproteção. Então, por exemplo, né? E outros mais. A gente precisa entender os nossos direitos e buscar cada vez mais essa autonomia. Por mais que eles estejam ali do nosso lado, dando um suporte real e necessário, a gente precisa buscar essa autonomia sempre. Mesmo em qualquer faixa etária. A gente não pode ficar só limitado às ajudas das pessoas, né? A gente precisa desenvolver em nós competências para poder ter uma vida comum. Slide 6. 1. Jogos para Windows ou jogos de acesso e XPS é sem dúvida o principal leitor de telas do mercado, desenvolvido pela Freedom Scientific Software. Bom, aí a gente entra na gama dos recursos leitor de tela, que já são muitos. Quando eu comecei, eram limitadíssimos as possibilidades, então a gente tinha que se adaptar o tempo todo. Hoje a gente pode escolher, né? Eu quero JAWS, quero o DOSVOX, eu quero o NVDA. Hoje a gente tem esse privilégio, mas
isso ocorreu devido a grandes lutas, grandes insistências de pessoas com deficiência visual em querer encontrar recursos de inclusão social. Então, como eu falei para vocês antes, que a gente deve buscar nossa autonomia, então pessoas que têm essa gana de trazer, de lutar pelos direitos, através dessas pessoas que já tem um tempo desde da Constituição de 88, né? Aliás, de 98, né? Não, 88, tá certo. Essas pessoas, esses grupos, vêm lutando contra a exclusão dessas pessoas na sociedade. Então, graças a elas, hoje a gente tem essa opção de recursos que foi implantando ao longo do tempo. Slide 7, 2. Virtual Vision desenvolvido em 1992. Virtual Vision Slide 7, 2. Virtual Vision desenvolvido em 1997 pela empresa. Eu quero voltar um slide. Slide 7, página acima. 1. Então, desculpa, mas eu quero falar um pouquinho do JAWS. Esse leitor que eu estou usando, que possibilita a gente estar usando o slide, internet, e-mail, Facebook, todas as ferramentas que hoje faz parte do dia a dia, do cotidiano das pessoas da nossa sociedade, que eles já utilizam. Nós, pessoas com deficiência visual, podemos também interagir com essas ferramentas, tendo um leitor de tela como o JAWS. O JAWS é um excelente leitor de tela, só que está caindo num problema sério, que é o aumento o valor desses softwares. Está cada vez mais difícil as pessoas adquirirem ele, como vários outros também. Então, o que acontece? Está tendo uma gama, está aparecendo vários recursos, mas a parte comercial inviabiliza atingir um grupo grande das pessoas com deficiência visual. Credon Scientific, site oficial www.credon Scientific. Bom, isso aí é a empresa que criou, é norte-americana, né? Slide 8, 3. Dos blogs envolvidos pelo núcleo de compra eletrônica. Slide 8. Slide 8. Ele não está voltando aqui. Página acima, 2. Virtual Vision desenvolvido em 1900. O Virtual Vision, ele é desenvolvido aqui no Brasil, tá? Ele é totalmente nacional. Ele tem uma boa interação com o Windows, como o JAWS também, né? E isso é importante porque é uma pesquisa nacional. Isso que o governo deveria estar investindo em pesquisas nacionais para poder desenvolver recursos e baratear esses recursos para atingir o maior número de pessoas com necessidades especiais. Então, o Virtual Vision é da Micropower, uma empresa. Também tem deficientes visuais no projeto, isso é importante, a gente dominar espaços, né, na sociedade. Micropower, site oficial www.virtualvision.br. Bom, mudou ali o slide para o DOSVox. O DOSVox, ele também é nacional, ele é desenvolvido pelo Núcleo Eletrônico de Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Importante sistema, ele no caso não é um leitor de tela, ele é um sistema operacional que interage com o Windows. E ele tem vários aplicativos embutidos, como editores, jogos. Tem uma gama de jogos voltados para as crianças, então isso também a gente usa bastante nas nossas aulas. A gente insere nos nossos cursos a digitação com o DOSVox. Eu prefiro já há algum tempo usar esse recurso, muito importante. Só que ele tem um diferencial. Ele tem um leitor de tela embutido nele também, mas basicamente ele está constituído por gravações, vozes pré-gravadas. Fica mais natural, há uma interação com a pessoa, né, com deficiência, porque não sente essa diferença de uma voz sintetizada como essa que vocês estão ouvindo aí. Cada vez mais esses leitores de tela estão vindo com vozes mais naturais. É uma necessidade que os deficientes visuais
passam para as empresas e isso está sendo desenvolvido também. Slide 9.4. O NVDA não Visual Desktop Access é um leitor de telas gratuito e de código aberto, ou seja, é um software. Bom, eu estou interrompendo a leitura, olha, isso até dá para ser feito com os leitores de tela. A gente tem que dominar e ele ler só o que a gente quer, não o que vai aparecendo automaticamente, tá? Então, para isso a gente tem que entender os comandos específicos de interrupção, de leitura de caractere, palavras, frases, um texto inteiro, fazer uma leitura contínua. Isso é possível a gente fazer com esses leitores de tela. Slide 10, 5 Orca, assim como o NVDA, o Orca também é um software gratuito e de código aberto. O diferencial aqui é que ele roda em sistema operacional Linux, o Orca, além de... O Orca, como o NVDA, ele é um sistema de código aberto. Isso é importante porque a pessoa que tem um pouquinho de informação sobre informática, que programa alguma coisa, ele já consegue criar interfaces que facilita ainda mais a usabilidade desse recurso. Então, não é só da forma que vem de fábrica. Você consegue criar tutoriais, criar alguns aplicativos que melhora a sua interação. Então, tanto o NVDA como o Orca, ele tem essa possibilidade. E ele é gratuito, o NVDA, né? E o Orca também. No caso do Orca, ele tem um diferencial que ele é também utilizado no sistema operacional Linux, né? Concorrente do Windows. E isso possibilita que o deficiente visual também consiga interagir num outro sistema que não é o Windows, e o Windows é usado aí por muitas pessoas no mundo inteiro, né? Então é interessante você aprender a usar também outro sistema operacional. Isso o Orca possibilita. Outro diferencial é que dentro do mesmo programa de leitor de tela, você tem um ampliador de tela. Então, uma lente que você consegue, sem precisar instalar um segundo programa, você tem esse recurso, você tem baixa visão. Slide 11, livro digital DICE, o livro digital DICE acessível. Bom, essa parte que eu falei até agora, a gente viu a parte de leitores de tela, tá? Eu acho que vai ser importante vocês entenderem isso, mas mais ainda essa parte que eu faço de apresentar usando o leitor de tela. Porque se eu não tivesse esse leitor de tela agora, ia ser muito difícil interagir com os slides. Fora isso, a gente consegue... Menu, caixa de pesquisa, campo editável. Digite o texto neste campo de edição ou pressione as setas para cima ou para baixo. Bom, eu usei agora, eu acionei o menu iniciar do Windows. Word Tab submenu, Word 13 Tab. Microsoft Office Word 2007 submenu, Enter, sair dos menus. Tudo que eu digito ou localizo com as setas, ele traz para mim e ele vai falando, né? Eu entrei no Word, tá? Eu só entrei no Word para fazer outra apresentação para vocês, uma demonstração de como a gente consegue interagir com os aplicativos que uma maioria das pessoas utilizam, e a gente, através desse recurso de acessibilidade, a gente consegue interagir também. Por exemplo, ó, eu digitei o W. I, L, I, A, N, William. Ele leu meu nome. Ele soletrou letra a letra, e depois, quando eu dei o espaço, ele leu a última palavra. Então, isso é interessante. E assim, isso não está programado, é em tempo real. Existe um interpretador embutido nesse recurso que ele interpreta na hora. Eu acho isso fantástico, que quem elaborou isso, quem criou, resolveu muito a nossa condição. Por exemplo, o padrão de fonte que está ali não atende a minha deficiência. É muito pequeno, é muito pequena a fonte. Mas com o leitor de tela eu consigo ter domínio do que eu estou digitando. Por exemplo, espaço.
N, Ó, eu estou na letra N. A, I, Ó, eu estou lendo, voltando, né? Uma leitura inversa. Outra coisa importante, por exemplo, eu vou fechar aqui. Alt F4, Microsoft Office Word Dialog. Deseja salvar as alterações em documento 1, símbolo. Então, eu fechei, ele me trouxe uma mensagem do Windows perguntando se eu quero salvar. Eu posso sim, não ou cancelar. Não botão para ativar, pressione a barra de espaços. Alt cancelar botão para ativar, não botão para ativar, pressione a barra de espaços. Alt N. É muito rápido, né? Mas o que acontece? Tem uma coisa que eu não gosto nesses leitores, tirando os nacionais, que, por exemplo, ao invés de ele falar assim, botão salvar, ele fala salvar botão, devido à tradução deles. Então essa tradução não, acaba, parece que não é nada, né? Mas ao longo do tempo você vai ver que foge um pouquinho da sua língua, do seu idioma natural, entendeu? Isso não é bom. Mas ao longo do tempo você acaba se adaptando a isso. É ruim se você ter que se adaptar a algo que não é natural de você, da gente, né? Mas devido a que a gente necessita desses recursos, a gente acaba tendo que se adaptar a isso. Não concordo. Cancelar botão para ativar, não botão para ativar. Apresentação de... Então o que acontece? Eu não salvei o documento, não salvei o arquivo, eu tive a escolha de fazer isso porque o recurso leu para mim o botão não quero salvar e voltei para a apresentação. Eu queria saber depois da organização se vai ter as perguntas no final ou as pessoas se tiverem dúvidas. Oi, acredito que no final da sessão a gente possa abrir um tempo para as perguntas, fica mais fácil com todos aqui na frente. Ok. Tá bem. Então, gente, eu vou dar continuidade a essa parte que eu expliquei e já demonstrei, é o leitor de tela, tá? Temos o ampliador de tela também, que depois vai ser falado posteriormente. E agora eu vou falar de um outro recurso, que é o livro Daisy. Né? É um livro que é acessível às pessoas com deficiência visual. Isso é uma conquista grande que vem acontecendo ao longo do tempo, que permite com que a gente consiga interagir com livros. Né? O que acontece? Esse é um recurso que você instala o programa no computador e você escolhe as obras para você interagir com elas. Uma das coisas importantes é que você, além de ter acesso à informação, você consegue localizar, por exemplo, você lê o primeiro, segundo, terceiro capítulo, se não tivesse um recurso como esse, você teria que retornar desde o começo até chegar onde você parou. Então, com esse recurso do Daisy, a gente consegue localizar a partir do ponto que você fechou, né? E você vai dar continuidade. Isso facilita muito a leitura, né? Porque a leitura, na verdade, não é bem uma leitura que você faz quando você está ouvindo o leitor de tela, né? Ou um software de voz, né? Você está ouvindo. Ouvir não é ler. Né? A mesma coisa, digitar não é escrever. Muitas pessoas que começam a utilizar a informática, vai largando o sistema Braille, porque começa a usar todos os recursos de tecnologia que facilita bastante, porém, quando você digita, você não está escrevendo, é diferente, e muitas pessoas ainda não entendem isso, né? Eu acho que um recurso não precisa necessariamente excluir o outro. Tem muita gente que acha que o Braille está antigo, está fora de moda, né? E eu acredito que isso não é por aí. Existe inclusive hoje o Braille como
uma linha Braille, que é um display Braille, que no momento que está lendo o texto com leitor de tela, essa linha Braille tem a condição de estar formando automaticamente os pontinhos, né? Ele tem um dispositivo que vai formando as palavras, as frases, né? E você acompanha essa leitura no Braille, com o toque. Então eu acho que uma das coisas que mais evoluiu aí em termos de Braille foi a linha Braille, o display Braille, que a pessoa, e favoreceu também o surdo cego, né? A pessoa que não enxerga e não ouve consegue interagir através dessa linha Braille no computador. Então, voltando ao DAISY, a gente consegue então cada vez mais se apropriar de obras, vai melhorar nosso repertório, e isso é um projeto que está se espalhando aos poucos, e isso vai favorecer muito a nossa conquista de outros direitos, a educação, né? Porque até então tudo é restrito. O livro didático que você pede no começo do ano chega no final do ano. Um livro didático adaptado, né? Ou com acessibilidade. Então ainda o governo engatinha nesses recursos e não atende o jovem, os alunos. Então você finge que está aprendendo e as escolas fingem que estão ensinando. É uma realidade triste essa, mas é a nossa realidade. E o pior, não é só para a pessoa com deficiência. As pessoas mesmo sem deficiência estão passando por isso, tem dificuldade, não consegue sanar essa dificuldade nas escolas, né? E o governo por si só também não dá essa resposta. Link 9, livro digital DAISY. O livro digital DAISY digital acessível information system tem uma tradução livre sistema de informação acessível digital, é um formato de arquivo digital que, como o próprio nome sugere, faz com que o acesso à informação seja mais acessível às pessoas, beneficiando principalmente pessoas com deficiência. Bom, é isso que eu expliquei do DAISY, né? A gente consegue acompanhar obras, e cada vez estão surgindo mais obras que você consegue baixar pela internet os livros, você interage nesse software e aí você consegue ler, e cada vez que você lê, mais vontade você tem de ler, né? Link 13, principais recursos do formato DAISY, facilidade na manipulação dos arquivos, possibilidade de ir diretamente para uma determinada página, navegar pelo índice do livro e ir direto ao capítulo ou seção específica, ponto e vírgula. Bom, é isso que eu expliquei também do posicionamento e da localização. Você consegue localizar páginas, capítulos, seções, facilita mais a leitura, consequentemente dá vontade de ler. E ao contrário, quando você não tem recurso de acessibilidade, você se sente desmotivado em ler, porque quem tem baixa visão como eu, você lê uma página, duas, mesmo ampliado, dá um cansaço visual. Você já logo quer largar. Quando tem acessibilidade, você sente vontade de dar continuidade a essa leitura. Link 14, alguns formatos digitais 1, RSA e R2, Dorina. Bom, pelo que eu pesquisei, a gente tem basicamente aí alguns recursos do livro DAISY que possibilita a pessoa com deficiência visual interagir. Então, no próprio JAWS tem um recurso que permite que você leia os livros DAISY, né? E tem a Fundação Dorina também, que criou o DD Reader, que ele é um importante software de leitura de livros DAISY. E o MEC, ele também desenvolveu o MEC DAISY, para também conseguir interagir com o livro didático. Tá? Você tem outras possibilidades fora também do Brasil, e o livro DAISY também tem toda uma legislação já, normas que vai coordenando a organização e a divulgação desse recurso importante.
Slide 15, cursos de informática para pessoas com deficiência visual 4. NVDA. Bom, agora eu vou passar para um outro tema, que seria a minha função, né, a minha profissão atual, que é dar cursos para pessoas com deficiência visual. William, só peço aqui mais 5 minutos, por favor. Ok, obrigado. Eu tenho muito prazer em dar aula para os deficientes visuais. Quer ser cegos ou com baixa visão, é algo que me traz muito prazer, porque eu vejo que é necessário ter uma metodologia específica. A gente vai pesquisando ao longo do tempo informações, formas de atingir esse aluno com deficiência visual. E a gente tem dado muita sorte, ou muitos resultados importantes, porque chegam ex-alunos lá na minha sala, contentes, felizes de conseguirem ter voltado aos estudos, conseguirem uma inserção no mercado de trabalho. Então, pessoas que estavam tristes, sem perspectiva, a gente consegue não só a aula de informática, né, propicia isso, é uma gama de recursos, né, que vai fazendo a pessoa buscar se sentir o protagonista da sua história, através de cada vez mais conquistas. No começo são simples, depois, ao passo que vai aumentando isso, as pessoas se sentem felizes e resgata realmente essa felicidade. Isso a gente tem que sempre estar procurando. Como eu falei anteriormente, para você ensinar uma pessoa com deficiência visual, você precisa entender mais ou menos como que funciona, como que ela capta as informações. Então você tem que detalhar muito. Infelizmente as pessoas não têm muita paciência para isso. A gente aprende a esse detalhamento, inclusive o recurso da audiodescrição. Não sei se você já conhece, mas é importante porque você aprende a detalhar uma imagem para as pessoas que não conseguem captar essas imagens. Então, existem cursos específicos para isso. E a aula de informática, a gente tem um requisito básico, que é o domínio do teclado, pelo menos para o começo, né? E existe uma metodologia específica para você digitar sem precisar ficar olhando no teclado. Os cegos já não olham mesmo, né? Mas a pessoa com baixa visão, ela tem uma dificuldade, uma resistência grande em interagir com o computador, porque quando você enxerga, estimula muito o uso, mesmo restrito. Só que a gente entende também que você precisa ter conforto para usar o computador. E quando você aprende a digitar sem olhar no teclado, você ganha esse conforto, né? E aí você consegue até interagir melhor com outros recursos. O leitor de tela, geralmente as pessoas classificam mais ou menos assim: cego usa leitor de tela, baixa visão usa ampliador de tela. Não necessariamente a gente vê que na prática isso vai ser dessa forma. A gente vê muitas pessoas com deficiência visual, baixa visão, sendo beneficiadas com leitor de tela. Eu mesmo, leio, eu gosto de ler ampliado, mas quando eu me canso, eu recorro ao leitor de tela. Então dá para a gente realmente desenvolver com esses recursos, tá? Então, basicamente, a minha apresentação é essa. A gente dá curso, eu dou curso na Laramara já há quase 10 anos, já dei curso no KDV, dou curso particular, e assim, cada turma nova é uma experiência diferente para nós, e a gente vê as conquistas acontecendo cada vez mais, porque estão aparecendo também esses recursos na nossa sociedade que permite a inclusão social das pessoas aí com deficiência, e cada vez mais interagindo melhor com a tecnologia no nosso mundo aí, que não tem jeito. Se você não aprende essa tecnologia, você vai estar mais uma vez sendo excluído.
Então a gente é quase que obrigado a estar entendendo como que funcionam esses recursos, e agora com a acessibilidade a gente tem essa condição de ter como a gente interagir junto com outras pessoas, né? Na escola, no trabalho. Você coloca um sistema desse de acessibilidade no computador, você está fazendo o mesmo trabalho que o outro colega que não tem deficiência. Então você aumenta significativamente as suas possibilidades de ter qualidade de vida, né? Porque a gente precisa ser incluído na sociedade, estudando, trabalhando, fazendo tudo que as pessoas tendo entretenimento também. Até em jogos, né, de games, a gente está pensando nisso, tem jogos com adaptações, né, com acessibilidade. Bom, então o meu nome é William, eu trabalho na Laramara, os meus contatos estão lá no site, né? E a gente vai preparar também um material para estar divulgando para vocês, para que vocês também façam parte. Eu faço parte também de um grupo que chama Movimento Livre. A gente tem um site, é movimentolivre.org, e a gente também discute muito essas questões de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. E a gente está, então, à disposição de vocês para as dúvidas aí, e de mais tarde, acho que depois a gente pode estar respondendo algumas perguntas. Agradeço.